Já aconteceu de você precisar trocar o seu absorvente a cada 1 ou 2 horas, ou até mesmo usar 2 absorventes juntos, ou ter que acordar à noite porque o absorvente transbordou e sujou a sua roupa, ou até mesmo você desiste de sair de casa com medo que isso aconteça e você passa por algum tipo de constrangimento? Se isso já aconteceu com você, muito provavelmente você tem um sangramento menstrual intenso. O que eu vou falar aqui hoje é sobre sangramento menstrual intenso. Você vai entender quando que a gente vai suspeitar de que esse sangramento está fora de um padrão considerado normal, entender quais seriam as principais causas que podem gerar esse fluxo menstrual intenso e também os possíveis tratamentos. Seja muito bem-vindo ao meu canal, onde você encontra tudo sobre saúde feminina, sempre explicado de uma maneira fácil para que você possa entender o que acontece no seu corpo. O sangramento menstrual intenso é muito comum, chega a atingir até 30% das mulheres e muitas vezes acontece um atraso no diagnóstico. Esse atraso chega em média até 3 anos. E dessas pessoas que são diagnosticadas com esse sangramento intenso, apenas 1/3 vão ser diagnosticadas corretamente e apenas 1/3 serão tratadas adequadamente. Alguns sintomas que sugerem esse fluxo menstrual mais intenso são de acordo com a troca de absorventes ou uso de coletor que você faz no seu dia a dia. A gente considera que o fluxo menstrual é aumentado quando ele é superior a 80 ml, contabilizando o fluxo menstrual inteiro. Isso equivale a mais ou menos 6 colheres de sopa. E existem algumas formas que são mais fáceis de a gente identificar esse sangramento, por exemplo, para as pacientes que não fazem uso do coletor. Porque quando você usa o coletor, você consegue contabilizar, né? A gente tem vários tipos de coletores, tem coletores de 34 ml, de 15 ml. Então, quem faz uso de coletor pode ir esvaziando e fazendo a soma de cada vez que faz a troca do coletor. E assim dá para saber se esse volume é maior do que 80 ml. Mas para quem não faz o uso do coletor e usa um absorvente externo, a gente também tem algumas formas de identificar isso. Então, a quantidade de absorventes. Por exemplo, se você usa 2 absorventes juntos, porque se usar um só vai transbordar de fato, vai sujar a sua roupa, é um dos sinais. Se você usa um absorvente noturno, mesmo durante o dia, também é um outro sinal de alerta. E se você precisa fazer a troca desse absorvente a cada 1 a 2 horas, também é um fluxo considerado intenso. Claro que tem aí também um bom senso. Tem gente que não gosta de se sujar nada. E se suja só um pouquinho, já faz a troca desse absorvente. Mas quando a gente tem uma troca de hora em hora, por exemplo, é muito difícil a pessoa se incomodar a ponto de estar trocando absorvente de hora em hora, porque nem sempre existe a disponibilidade, por exemplo, de estar indo no banheiro no meio do trabalho, por exemplo, ou na escola. Outro sinal de que pode ser que você menstrue em grande quantidade é você deixar de ir para algum lugar com medo de sujar a sua roupa. Por exemplo, algum evento, alguma festa, ou às vezes até um encontro familiar mesmo, de pessoas que não sejam tão íntimas suas, ou até deixar de ir para a academia, por exemplo, porque vai sujar a roupa no período da menstruação. E muitas mulheres também acabam evitando usar a roupa branca para não acontecer esses acidentes. Também são alertas para você procurar o atendimento. Por isso é muito importante, se você achar que tem algo diferente do seu padrão, ou diferente da sua amiga, diferente da sua mãe, sua irmã, que você faça uma avaliação para a gente tentar identificar isso. Já me conta aqui embaixo nos comentários se você se identifica com esse fluxo menstrual assim, excessivo. E se você já está fazendo algum tratamento. Se tiver alguma dúvida também manda, que eu vou adorar saber e responder aqui para vocês. Então, a ginecologista vai lhe auxiliar nessa avaliação para tentar identificar. É obrigatório ter anemia? Não, nem todas as mulheres têm anemia, porque às vezes você pode sentir também uma fraqueza nesse período menstrual, diminuir um pouquinho o seu estoque de ferro e depois você tem uma reposição ao longo dos dias. Mas é importante você identificar e tratar logo o problema, porque ele pode piorar a ponto de você precisar de um atendimento de urgência, ou precisar até, em um quadro mais agravado, fazer transfusão de sangue.
Então, quais são as principais causas? A gente tem várias causas, realmente são muitas. Eu vou citar algumas aqui só para vocês terem ideia do que pode estar acontecendo, mas a gente divide mais ou menos em causas estruturais e causas não estruturais. Dentro das causas não estruturais, a gente tem a questão da irregularidade do ciclo menstrual. As mulheres, as meninas, quando estão começando a menstruar, ainda não têm um amadurecimento desse eixo hormonal que controla o ciclo menstrual. E as mulheres também mais velhas, que estão perto de entrar na menopausa, também podem apresentar uma irregularidade. Essa irregularidade do eixo hormonal pode levar a sangramentos severos. Outra questão que também seria hormonal é portadores de hipotireoidismo ou até o hipertireoidismo. Porque nessas doenças pode haver uma interferência na produção dos hormônios que controlam o fluxo menstrual normal. E existem algumas outras doenças que são menos comuns, tá? Existe também a possibilidade desse sangramento intenso ser também por uso de alguma medicação, uso de terapia hormonal, uso de anticoncepcional hormonal. Por isso, na consulta, a gente vai identificar todo o seu histórico de saúde, medicação que você utiliza, se você tem história na família de problemas ginecológicos, se você tem história na família de alguma doença ginecológica específica que você tenha um fator de risco a mais para desenvolver essa doença, seus hábitos de saúde, se você faz academia, como é que está a sua alimentação. E pode ser necessário que a gente solicite alguns exames complementares para tentar identificar e até afastar que não existe também uma causa estrutural para esse sangramento, como por exemplo a ultrassonografia pélvica transvaginal. Dentre as causas estruturais, a gente pode ter como exemplo a adenomiose, o pólipo endometrial e os miomas uterinos, principalmente o mioma submucoso. Mas precisamos ter um pouco de cuidado com esses diagnósticos, porque muitas vezes a paciente apresenta um diagnóstico de uma dessas patologias que eu falei aqui e não é ela que está causando sangramento, às vezes é uma causa hormonal, ou por exemplo, existe causa também hematológica, um problema no sangue. Tem doenças no sangue que fazem com que a sua coagulação não seja tão efetiva. E muitas vezes essas doenças, elas não se manifestam através de hematomas na pele e podem se manifestar a primeira vez através de um fluxo menstrual mais intenso. Então, tudo isso precisa ser analisado para a gente realmente identificar qual é o causador dessa doença, porque isso também vai ser importante para o tratamento. E qual seria o tratamento? O tratamento, claro, vai ser direcionado para a causa daquele problema. Então, por exemplo, algumas causas estruturais, a gente precisa de cirurgia, mas em geral não é o primeiro caminho. Em geral, o primeiro caminho é um tratamento clínico, então vai depender realmente do que está acontecendo. Por exemplo, problema na tireoide, se você fizer a reposição dos hormônios da tireoide que estão faltando, você pode voltar a menstruar normalmente. E, por exemplo, problema de irregularidade, pode ser que seja necessário o uso de anticoncepcional hormonal para fazer o controle desse endométrio, né, que é a camada interna do útero que descama todo mês na menstruação. Então, tudo vai realmente depender da causa desse problema. Você ficou até aqui nesse vídeo, já curta, deixa o seu like, comece a seguir, que aqui eu sempre estarei postando muita informação sobre saúde feminina, sempre baseada em evidência e passado de uma maneira mais fácil para que vocês possam entender que o meu intuito aqui é realmente educativo.